Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do canal. E como não poderia deixar de ser, como foi publicado esta semana, no dia 25 de agosto, a Lei número 18 de 2022, que altera então a Lei dos Estrangeiros em Portugal e traz algumas novidades para questões de visto e facilitações aí para a comunidade de países de língua portuguesa, conhecidos como CPLP, nós vamos hoje destrinchar alguns principais tópicos aí que essa legislação trouxe para a gente. Dentre delas, obviamente, a mais esperado e mais falado, o visto para a procura de trabalho em Portugal. Então, quer saber mais? Continue nesse vídeo aqui até o final. Bem, finalmente saiu a publicação de uma lei tão esperada aí por muitos. A Lei número 18 de 2022, publicada no último dia 25 de agosto, e que entrou em vigor aí no dia 26, um dia após a sua publicação no Diário da República Portuguesa. Então, vamos começar aqui falando sobre o artigo 45, que incluiu ali a linha F, com a previsibilidade, então, da concessão de mais um visto de entrada em Portugal, de uma entrada legal em Portugal, que tem o objetivo de procura de trabalho, tá? Isso está previsto, então, nesse artigo 45, a linha F. Temos que nos atentar aqui sobre a territorialidade, a validade territorial aí desse visto. Ele só é válido para procura de trabalho em Portugal. Isso está previsto ali no artigo 46 dessa lei publicada no último dia 25. Então, não adianta eu querer trabalhar na Espanha, na Alemanha, em outros países da União Europeia e querer tirar esse visto porque ele não vai servir para busca de trabalho fora do território português. Lembrando que a gente tem que cumprir com algumas exigências para concessão desse visto. Isso aqui está previsto no artigo 52, né, que traz aí as condições gerais da concessão desse visto. O visto ele só vai poder ser concedido no país de origem desse cidadão. Então, se eu sou brasileiro, brasileira, eu tenho que requerer esse visto ainda em território brasileiro. Eu não posso chegar em Portugal e agora eu tô aqui, gostei, eu quero procurar trabalho, vou então procurar fazer esse visto de trabalho aqui para eu ficar legal. Não vai poder, né? A concessão de visto, ela só é realizada no país de origem, tá bom? Então, antes de ir, é aquela questão de toda que a gente sempre conversa, principalmente no Instagram, sobre o planejamento. Então, se eu sei que eu quero ir para Portugal para procurar trabalho, eu vou, então, correr atrás da obtenção desse novo visto. Então, a pessoa ela não pode ter sido, por exemplo, já sujeita a uma medida de afastamento de qualquer que seja dos países da União Europeia e que ainda se encontre num período ali de interdição de retorno, né? Então, muita atenção a essas questões. Se você já passou por algum problema como esses, você não vai poder requerer esse visto até que esse prazo termine. Obviamente, tem que se cumprir com a exigência dos meios de subsistência que já existia na lei anterior, que estava regulamentado ali desde 2007 e que traz que você tem que ter, pelo período de concessão do visto ali, depositado, né, comprovando um depósito de um salário mínimo português vigente pelo período de tempo da concessão do seu visto. Então, a gente vai ver mais para frente que a concessão desse novo visto para procura de trabalho, ele tem aí uma duração de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, totalizando 180 dias. Então, se eu for requerer o visto para 120 dias, que dá aí em torno de 4 meses, eu preciso ter esse valor do salário mínimo atual, que é de 705 euros, multiplicado, então, por 4, que são o número de meses de concessão desse visto. Então, o mínimo que eu tenho que ter de reserva para comprovar, então, o meu meio de subsistência para concessão do visto de trabalho é multiplicar 705 vezes 4, que dá 2.820 euros. Isso é o mínimo que você deve ter de reserva para poder requerer esse visto. E isso em reais hoje, com um câmbio aí de aproximadamente 5,5, daí um pouco mais de 15 mil reais, tá? Então,
Não basta ficar eufórico querendo obter o visto para ir procurar trabalho em Portugal se eu não tenho como comprovar esses meios de subsistência. Por isso, volto à questão do planejamento prévio. Obviamente, né, que você vai ter que ter, então, um documento de viagem válido, né, um passaporte dentro da validade. O seguro viagem, que é obrigatório, independente que seja para visto ou para turismo, a gente precisa ter o seguro para adentrar o espaço Schengen. Temos aí mais algumas outras exigências a serem observadas, mas uma também muito importante é que você vai precisar do bilhete de passagem de volta, tá? A gente vai adentrar daqui a pouquinho no artigo específico sobre esse visto de procura de trabalho e a gente vai verificar que ele não é um visto de residência, a gente já vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu preciso ter a minha passagem de ida e de regresso para o final do meu período ali dos 120 dias de concessão do visto para a procura de trabalho. Aí você pode se perguntar assim, mas Ana, se eu chegar lá, poxa, eu tô com visto, eu comprei só a passagem de ida, muito provavelmente você vai ser barrado e você vai ser mandado embora de volta. Por quê? Porque isso é uma exigência. Você precisa apresentar o bilhete de retorno no momento que você está passando pelo controle de fronteiras. Então, junto do visto, você vai apresentar todos os requisitos exigidos, né, para entrada em Portugal e o bilhete de retorno ao final desse prazo aí de 120 dias do visto. Uma outra questão também que essa legislação trouxe e que muito provavelmente vai reduzir aí o tempo de concessão do visto para estudantes do ensino superior é então o afastamento da necessidade de um parecer prévio do CEF para a concessão desse visto. E isso está previsto lá no artigo 53 da nova legislação. E esse artigo 53, então, ele traz esse afastamento aí dessa análise prévia pelo CEF. Contudo, o estudante ele já tem que estar admitido na universidade, tá? Seja para licenciatura, mestrado, doutorado. E, obviamente, mais uma vez, que esse curso ele tem que ser no território português. E mais uma novidade aí dessa lei foi a previsibilidade, então, de um visto temporário também para pessoas que prestam serviço de forma remota, a pessoa singular ou coletiva, de fora do território português. Aí, então, temos a questão dos nômades digitais, que é uma realidade hoje, sendo aí beneficiado por essa nova legislação. O artigo 58 da Lei aí 18 de 2022, ela também traz agora a previsão de, na hora da concessão do visto de residência, agora não é um visto temporário, mas sim um visto de residência, a solicitação desse reagrupamento familiar já ser feito junto do pedido do visto. E, além disso, uma ótima notícia também, para os vistos de residência, né, será então já emitida uma pré-autorização de residência e conferido números provisórios de NIF, que é o equivalente ao CPF no Brasil, que é o número de identificação fiscal em Portugal. Sem ele você não consegue fazer nada, literalmente. O número do NIS, que é o número da Segurança Social, e também o número de utente, né, que é para a utilização ali dos serviços de saúde em Portugal. Então, isso vai facilitar bastante, né, a vida de quem está indo com um visto de residência, tá? Apenas para o visto de residência há essa previsão. Como vai funcionar esses números provisórios concedidos? Esses números provisórios vão se tornar definitivos depois? Vai se manter o mesmo número? Isso a gente ainda não sabe. A gente não tem ainda a regulamentação da legislação e isso ficou um pouco aí confuso, não é? Esses números depois da concessão da autorização de residência, eles vão permanecer os mesmos, vão ser alterados. Então, tudo isso a gente vai ter que aguardar, né? O desenrolar aí no tempo, né, dessas novidades. Nós vamos, então, agora começar a falar do artigo 57A, que traz aí, então, as questões relativas ao novo visto de procura de trabalho em território português. Então, como dito, esse visto, ele não é um visto de autorização de residência. Muita atenção a isso. É um visto temporário, né, que vai conceder
aí a esse cidadão estrangeiro entrar no país de forma legal e permanecer por um período de tempo à busca de trabalho. Lembrando que esse trabalho, ele não pode ser um trabalho autônomo. Eu não posso chegar em Portugal e abrir, por exemplo, recibos verdes e querer que Portugal me aceite, então, como um trabalhador com a entrada desse visto. Não, é apenas para trabalhos subordinados, ou seja, vou precisar de um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho. E esse visto, então, de procura de trabalho, ele vai ter a validade de 120 dias, podendo ser prorrogado por até 60 dias, totalizando um período de 180 dias, ou seja, ele vai valer entre 4 e 6 meses. Nesse período que você estiver em Portugal, então, você vai à busca de trabalho formal, tá? É importante destacar esse ponto, tem que ser um trabalho formal, com contrato de trabalho firmado ou uma promessa de contrato firmada. E aí, no número 2 desse artigo 57A, ele vem trazendo a seguinte redação, né? Os vistos para procura de trabalho integram uma data de agendamento nos serviços competentes para concessão de autorização de residência, dentro desse prazo aí de 120 dias referidos, né, na legislação. E você vai ter que requerer essa autorização de residência aí dentro desse prazo, munido do seu contrato de trabalho ou da sua promessa de contrato de trabalho. Então, eu preciso, obrigatoriamente, formalizar essa relação laboral empregado-empregador dentro desse período. No número 3 desse número 57A, também a gente tem que ter muita atenção e saber que ao final desse prazo máximo concedido de visto, então, no máximo 180 dias, né? Então, a gente tem que, se a gente completou os 120, pediu para prorrogar por mais 60 dias, findou os 180 dias e eu não consegui um trabalho formal por meio de um contrato ou promessa de trabalho, eu obrigatoriamente tenho que deixar o país. Por isso, a obrigatoriedade da apresentação lá do bilhete de retorno ao seu país de origem. E aí você só vai poder requerer novamente esse visto para procura de trabalho após um ano, tá? Então, eu vou ficar lá 180 dias procurando trabalho, não consegui trabalho, tive que voltar para o meu país de origem. Depois de um ano, eu posso novamente me candidatar a esse visto e retornar lá a Portugal para procura de trabalho formal. E outra coisa muito importante também, que veio nessa alteração legislativa, é que antes a gente precisava comprovar que a gente estava ocupando ali uma vaga de um trabalho formal, né? Depois que já tinha sido feita essa oferta aos portugueses e que essa vaga não tinha sido preenchida, e aí só depois poderia ser ofertada, então, para o estrangeiro. Isso aí não é mais válido, então hoje não é mais necessário a comprovação de que essas vagas elas não foram preenchidas, então, por portugueses. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos nômades digitais, bem rapidamente. Então, é preciso que o nômade digital, ele comprove, né, que ele tem um contrato de trabalho num país terceiro, né, um país estrangeiro, que não tenha sede em Portugal, mas que ele possa trabalhar remotamente de qualquer lugar que ele estiver. Essa lei também traz alguns benefícios para os cidadãos de países de língua portuguesa, né, que firmaram ali um acordo internacional, dentre eles o Brasil faz parte, então a gente vai ter algumas peculiaridades aí para esses cidadãos. O que isso significa? Lá no artigo 75 da Lei, então, 18 de 2022, ele traz a concessão de um visto especial para a comunidade CPLP, para autorização de residência temporária. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu sou brasileira e eu tenho um visto de curta duração para entrada em Portugal, ou tenho entrado em Portugal de forma legal, eu vou então poder requerer junto ali ao órgão competente, que é o CEF, uma residência temporária superior a 90 dias e inferior a um ano.
e podem então ser renovados por igual período. Como isso vai funcionar na prática, nós ainda não sabemos, né? Quantas vagas o CEF vai abrir para esse tipo de autorização de residência? Ninguém sabe, não é verdade? Hoje a gente tem, né, uma fila de espera no CEF grande para determinadas situações e a gente não sabe como vai ser então, né, o procedimento para concessão dessa autorização de residência aos cidadãos pertencentes aos países de língua portuguesa. Bem, ficamos por aqui, nós levantamos aqui alguns principais tópicos, obviamente que a lei tem muito mais do que isso, essa nova legislação vem trazendo muitas coisas positivas, facilitando bastante algumas outras questões, né? Mas precisamos ainda de regulamentação sobre alguns tópicos para a gente poder entender como vai funcionar na prática. Os órgãos que trabalham na implementação dessa nova lei, como por exemplo o CEF, né? Os consulados ali para concessão dos vistos, eles ainda vão precisar se adaptar a essa nova legislação. Então, apesar dessa lei já estar vigente, a gente vai ter que ter aí um período mínimo de adaptação também para a implementação desses novos requisitos, vistos e benefícios. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui embaixo. Deixe também sua sugestão de vídeo, de tema que você deseja saber mais. Aproveito para pedir para curtir esse vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e não perca nenhum conteúdo por aqui. Nos vemos na próxima semana. Estou aqui em Monsanto, a cidade mais portuguesa, né? Cidade não, como é que é? Peraí.